Primeira Coríntios capítulo 6, verso 20. Primeira Coríntios, capítulo 6, verso 20. Pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra e nós queremos, ó Deus, te adorar nesta noite. Pedir que o Senhor revele o seu coração para nós, em nome de Jesus. Declarar, Senhor, que o Senhor é rei sobre a terra, o Senhor é Deus sobre os céus, e o Senhor é o Deus que comanda tudo neste lugar, Pai. Nós te louvamos por cada coisa, por cada detalhe de tudo que o Senhor fez, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Pode colocar para nós lá em cima, filho? Aleluia. Diga comigo, preço é o que você paga. Não, vamos lá, todo mundo junto. Quantos estão comigo aqui? Vamos lá. Preço é o que você paga. Valor é o que você leva. Tá certo ou tá errado? Se você estiver falando de dinheiro, tá certinho. Mas se você estiver falando a respeito de Deus e você, o correto é, diga comigo, preço é o que você paga. Valor é o que você tem. Amém? Eu não sei se você crê nisso, mas existe significado em tudo aquilo que nós fazemos. Existe um valor em tudo aquilo que nós fazemos. Por isso nós lemos 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. Porque foste comprado por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Sabe, irmãos, eu conversava com o Robert na porta quando ele contava o sonho para mim. E eu queria usar hoje, quantas pessoas tem na sua família, Betão? 15 pessoas, 10 pessoas? Então umas 15 aí, né? Pela minha conta, se não estiver errado, aí tem uns 15. Eu queria valorizar isso, sabe por quê? Já viu quanto que a gente faz conta de preço para poder ir visitar alguém? Eu vou ter que gastar isso aqui com o combustível do meu carro. Eu vou ter que gastar isso aqui com pedágio. Eu vou ter que gastar isso para mim poder comer, para eu poder pagar as contas. Sim ou não? Nós fazemos ou não fazemos essa conta? Mas é engraçado que quando a pessoa morre, a gente não faz essa conta. A gente só pensa no valor que a pessoa tinha para nós. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes a gente faz conta e a gente vê o preço de tudo, mas quando alguém morre, a gente descobre que não existe preço, que existe para nós um valor. Quantos de nós estamos aqui? E eu quero te incentivar essa semana, colocar no papel sim, de quem você precisa ir visitar e você ir lá visitar. Mostre para as pessoas o valor que tem. Sabe por quê? Há quase 20 dias atrás, o Betão perdeu a sogra dele. E aí muitos de vocês que estão aqui da família não sabem, e vocês da igreja não sabem. Ele disse para mim assim, vamos ali buscar um pão comigo? Eu falei, vamos. Fomos lá, compramos pão, compramos uma mortadela. E ele falou para mim assim, olhando no zap dele, falou assim, todo mundo da minha família falou alguma coisa, o único que não falou foi o Pedrão. Mas ele só falou isso. Aí daqui a pouco eu cheguei lá. O que foi, Betão? Sabe por que o meu irmão não falou nada no grupo? Eu falei, não. Porque quando eu olhei para a porta, ele já estava entrando lá.
Desculpa, gente, eu vou emocionar porque foi emocionante ver ele falar isso. Porque às vezes nós precisamos entender que as pessoas precisam ter o valor para a gente e não preço. A gente precisa entender que o sacrifício feito na cruz teve um preço que ele pagou. E às vezes no nosso corpo nós não estamos dando valor, porque nós damos valor numa picuinha, nós damos valor numa discussão, nós damos valor em alguma coisa que não foi feita do nosso jeito, mas a gente não sabe o preço que foi pago. Quantos de nós fomos para uma igreja um dia e deixamos de ir à igreja porque alguém falou alguma coisa a nosso respeito? Quantos de nós fomos de repente numa célula e a gente não voltou mais porque não te deram a mão, não te trataram como você deveria? Quantos de nós entendemos que as coisas têm preço para nós, mas elas não têm valor? Por quê? Irmãos, nós precisamos entender que existe um significado para valor. E eu não quero me prender nisso, mas eu preciso te explicar. Se você estiver falando juridicamente, o valor, ela produz determinados resultados. Se você estiver falando de economia, é a mesma coisa. Mas se você estiver falando de música, enquanto ele está tocando aqui, ó, cada nota tem um valor. E quando ele coloca, ele faz a somatória de 3 notas, sai um acorde. Mas quando nós estamos falando sobre o conceito de Deus, nós precisamos ter um entendimento de que na sua vida, se você tiver preço, mas você não tiver valor, não adianta nada. Porque muitas vezes nós colocamos preço. Quanto que custa um Uber para vir aqui na igreja? Ah não, você está louco, vou lá na igreja gastar R$40. Irmão, então mês passado você estava no boteco, você gastava 60, 80 conto para tomar cachaça. Quem está te falando aqui sabe do preço, irmão. A minha esposa sabe a última vez que eu bebi. Eu tinha 3 anos de igreja. Fui na casa de um cunhado meu, ele olhou para mim e falou assim, ó, depois que você foi para dessa igreja aí, ó, nunca mais você bebeu comigo. Eu falei, então pega um copo lá que nós vamos beber. Tomamos um copo, vamos lá buscar uma caixa, tomamos uma caixa. Cheguei em casa 9 horas. E o medo dos irmãos veio na rua. Sabe como é que eu andava, irmão? Com medo de alguém veio na rua. Achava que ninguém ia ver que eu estava bêbado. E sabe o que eu aprendi? Que ali eu gastei um preço, porque eu não valorizei aquilo que Jesus havia feito por mim. Quantos de nós estamos aqui hoje? Nós fomos no mercado e compramos o pão e compramos o suco da vide. Compramos, né, o suco de uva. E nós pagamos o que lá? Um preço. Mas quando o pastor consagrou aqui, deixou de ter preço. Passou a ter o quê? Valor. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Por que nós não damos esse mesmo valor amanhã? Quando a gente estiver na nossa casa, naquilo que nós acabamos de ler, dizendo que nós somos comprados por um alto preço, portanto honre a Deus no seu corpo. Irmão, quando ele fala honrar a Deus no seu corpo, não é só de você não beber, não é só de você não se prostituir. Ele está falando é de você, sabe, entregar a raiva, a mágoa que você tem no seu coração, os desejos que você deseja para o outro que pisou no seu pé. Esses dias eu estava conversando com um pastor amigo meu na segunda-feira. E eu falei para ele assim, sabe, irmão, que essa semana eu estou de férias, eu estou em casa e o tempo que eu tirei para poder orar, assim, Deus confrontou eu tanto. Porque tinha algumas pessoas que eu já tinha esquecido as mágoas, sabe? E eu tornei a lembrar. E aí eu descobri quanto que meu coração ainda estava pesado, sujo. E eu comecei a falar para Deus, Deus, eu quero perdoar essas pessoas. Nossa, você é pastor, você não pode ter isso. Sou humano e passo pelas mesmas necessidades que você. E eu preciso te falar uma coisa. Você precisa honrar a Deus no seu corpo. Honrar a Deus no corpo significa perdoar, significa deixar coisas para trás,
significa olhar para o alvo, significa abandonar pecados de estimação. Quantos de nós que temos pecados de estimação e não contamos nada para ninguém, e fazemos e depois somos acusados, e fazemos e somos acusados, aí chega no dia da ceia, você vem todos os dias na igreja, no dia da ceia você fala, eu não vou. Se alguém te chamar para ir na igreja, você fala assim, eu vou, é ceia, então nem vou. Porque como é que alguém vai ver eu não tomando a ceia, irmão? Eu quero te contar uma coisa. A ceia aqui na nossa igreja, eu costumo dizer que ela não é exclusão. O que é exclusão? Se você está em pecado, você não toma, não. Cada um examina a si mesmo. A ceia aqui é inclusória. É para você sentar na mesa, para você voltar a se sentir filho. É isso que você precisa entender. Deus te chamou para ser? Deus te chamou para ser? É filho. E não condenado. Você está deixando o diabo colocar apelido em você. Porque você está esquecendo que foi pago um alto preço por você, para que você tivesse valor. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que nunca foi tão desvalorizado, por exemplo, as mulheres. Você coloca uma música lá, você está rodando na rádio, lá no carro, daqui a pouco começa lá, cachorra, cadela, chamando a mulher de qualquer uma, de qualquer coisa, cada nome absurdo. E aí tem gente que ainda dança e ainda sorri. Por quê? Porque eles não entenderam o preço. Então eles perderam o valor. Agora cada um de nós precisamos entender que foi pago um alto preço para que nós identificássemos em nós o valor que nós temos. Esses dias eu estava orando por algumas pessoas que queriam trabalhar em alguns lugares. E essas pessoas conseguiram trabalhar nos lugares onde elas queriam. E aí você fala assim, pastor, é por causa da sua oração? Não, é porque as pessoas entenderam que aquilo que ligares na terra tem um valor. E esse mesmo valor daquilo que você ligou aqui na terra foi ligado no céu. Algumas linguagens de alguns pastores chama virar a chave. Então não é a oração do pastor. Por exemplo, o Betão falou que nós oramos pelo Eliezer, né? Eliezer, e hoje ele está aqui curado, mas por quê? Virou-se uma chave. Imagina quantas pessoas não estavam orando por ele. Mas quantas pessoas oraram de uma tal forma, da qual eu disse assim, eu vou orar por esse nome aí, eu nem sei quem que é, mas eu quero que o Senhor traz para mim ver. E eu sou desse aí, viu, irmão? Eu oro e eu falo para Deus, Deus, eu quero ver a minha oração concretizada. Esse dia nós oramos lá pelo seu marido. O marido dela queria trabalhar lá na Nestlé. Começou já. Está lá na Nestlé, irmão. É porque o pastor? Não. É porque ele entendeu que tinha uma chave que precisava virar. E qual foi a chave? A concordância. O entendimento de que trabalhar lá para ele não tinha um preço, mas para ele e para a família dele havia um valor dentro do coração dele. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? É isso que eu quero que você entenda. Que às vezes nós colocamos preço nas coisas que não tem. Você quer ver um exemplo? Clarinha está ali, quietinha no colo do pai dela. Vem alguém e sequestra ela. Já está repreendido, tá? Vem alguém e sequestra ela. Aí fala que quer 10 mil reais por ela. O que eles colocaram na vida dela? Um preço. Agora pergunta para os pais, se eles colocassem 20. Vende carro, vende casa, faz tudo, por quê? Porque para eles não tem preço, para eles tem. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Vocês acabaram de cear com um pão e um suco da vide, que tiveram aqui que pagar um preço. Mas quando você entende o valor, a sua cabeça muda, o seu coração muda e as suas atitudes também. É o que vai acontecer. Você vai honrar a Deus com o seu corpo. Agora o que acontece com a gente? A gente não consegue entender que o preço
Qualquer um de nós podemos colocar, mas o valor quem dá é Deus. Irmão, foi pago um preço na cruz do Calvário de sangue, para que você entendesse que você tem um valor. E o problema é que nós não estamos entendendo esse valor. Por isso que tem dia que a gente sai da igreja: não, diabo, não vem não, porque se você vier agora, eu vou encher sua cara de tapa, você não vai me pegar não, porque agora eu sou de Jesus, agora eu vou sair, eu vou arrumar um emprego, agora eu vou orar, eu vou não sei o quê. Aí a hora que você sai lá fora, lá, você começa: ó dia, ó vida, ó semana, ó dia, semana cruel. Por quê, irmãos? Porque você sai daqui ouvindo que você tem um valor, mas na hora que você passa dessa porta para fora, você precisa entender que você tem esse valor. Quando alguém falar para você assim: por que você não vai lá procurar emprego em tal lugar? Sabe o que você fala para ele? Eu estou orando para ver onde que eu vou levar o meu currículo, porque aonde eu quero eu vou trabalhar. Aí tem gente que fala assim: ah, mas eu não tenho capacidade. Ontem o Tiago falou isso para os jovens, que às vezes a gente olha para nós, a gente não se acha capaz de alguma coisa. Por exemplo, eu tinha um sonho de aprender a tocar esse negócio que eu vi você tocando, aí eu falei: rapaz, tenho vontade de aprender a tocar esse trem, só que eu vou ter que pagar um preço, e talvez eu não esteja disposto a pagar esse preço. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: o que é que você está fazendo para fazer valer o sacrifício de Jesus por você? Será que hoje não é dia de você abandonar os seus pecados de estimação? Será que hoje não é dia de você abrir mão dessas mágoas e ódios e vinganças que você quer contra outras pessoas, porque falaram, porque fizeram, porque aconteceram? E o Senhor está dizendo assim: sabe, filho, eu tenho uma urgência com você hoje. A minha urgência hoje é ouvir a tua voz me chamando de Pai. A minha urgência hoje nesta casa é ouvir você dizendo assim: que saudade, Jesus, eu estava de sentir o seu abraço, de sentir o Senhor me tocar de novo, porque há tanto tempo que eu não sinto a tua presença, há tanto tempo que eu não sinto o teu carinho, há tanto tempo que eu não ouço a tua voz me chamando de filho. E o Senhor está dizendo: eu sou teu pai. Eu sou o pai dos filhos órfãos. Eu sou o marido da viúva. Eu sou aquele que te consola quando você está desesperado. Eu sou aquele que manda ajuda no momento que você mais precisa. E como que a gente é ruim de reconhecer isso, gente? Você está lá desesperado, de repente Deus manda, aparece um irmão do nada lá, te ajuda, e você não consegue ver que foi Deus que mandou. Você está lá andando na rua, já conversando, blasfemando: ah, Deus, eu não acredito que aconteceu isso aqui. De repente encosta o irmão de carro, encosta do lado e fala assim: ô queridão, você está indo para onde? Ah, eu estou indo para tal lugar, então entra que eu vou te levar. Você entra no carro, vai, e você não lembra que você estava reclamando e que Deus mandou ajuda no momento em que você mais precisava. Sabe, meus irmãos, Deus quer fazer milagres em nossa vida, mas Ele está esperando que nós reconheçamos que tudo que Ele faz tem um valor para nós, e que o maior preço já foi pago. O que você precisa é apenas tomar posse no reino do Espírito e trazer para você. O que você precisa já foi liberado. Faz assim, ó, no ar, faz assim no ar, assim, ó, pega. Aí você vai olhar e falar assim: cara, esse pastor é muito louco. Eu vou te contar o que é loucura. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Isso é loucura. Você pegar a sua bênção no ar não é loucura. Loucura no ar é você pegar 1 Coríntios 1,18 e ler: porque a palavra de cruz, da cruz, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Irmãos, você acha que não é loucura? Para pensar, ó, vocês vão me ver aqui agora. Vou virar de costas para vocês.
Como é que eu posso aqui, está tocando ali uma canção, e eu estou virado para cima, olhando para o céu, para o nada, que não tem nada na minha frente, tem uma luz, uma parede verde, uma parede branca, e eu falo que eu estou adorando a Deus. É loucura, irmão. Você entrar no seu quarto, ajoelhar, e entrar alguém lá e falar assim: peraí, tem uma pessoa conversando dentro do quarto. É loucura. Mas eu quero te contar, mais louco é o que te ouve. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que eu peço, meu Deus executa. Porque a Bíblia diz que está nele tanto o querer quanto o efetuar. Irmãos, nós precisamos crer. Nós oramos muitas vezes não acreditando que o preço foi pago. E que hoje você só precisa entender que se você der valor, vai acontecer. Carlos Crevetti, um escritor, ele diz assim: o preço que Jesus pagou na cruz revela bem o valor que você tem para Deus. Sim, quando você crê em Deus, é possível você ser feliz. Porque às vezes, sabe o que acontece conosco? Nós achamos que Deus está distante, e Deus está mais perto que a sua própria roupa. Nós achamos que Deus está longe. Sabe por quê? Porque quando nós fazíamos, como eu disse para vocês, nós entrávamos ali. Eu digo porque eu fazia isso. Eu ia lá, falava para o padre: olha, eu fiz isso. Aí ele dizia para mim assim: então você vai ali, você vai orar 30 Ave Maria, 50 Pai Nosso. Esse aí é para os que pecava pouco, O cara que pecava bastante igual eu, chegava perto dos 80 lá. Aí você já perdia até a conta. Aí metia Miguel lá no padre, mentia de novo, falava para ele que tinha orado. Aí o que acontecia? Aquilo para mim era um peso. Para nós era um peso para nós. E nós precisamos entender que nós precisamos tirar essa cultura da nossa mente e entender que orar ao Pai, falar com Deus, não pode ser para você um sacrifício. Tem que ter para você, sabe o quê? Um valor. E esse valor tem que conquistar o seu coração ao ponto de você querer fazer todos os dias. Irmão, se você tem peso em fazer as suas orações, tira esse peso. Ah não, pastor, nossa, quando eu tenho que levantar de manhã lá, eu tenho que orar a Deus. Irmão, eu quero te contar uma coisa: quem ora a Deus tem um dia 90% melhor do que aquele que não orou. Isso é estatístico, tá? Isso aí tem tabela que foi feito lá com várias pessoas que oraram. Por quê? Porque quando eu entendo o valor que eu tenho para Deus, eu passo a pagar qualquer preço para ter a presença e entender o valor que eu tenho. Você quer ver uma coisa? Vai ter um seminário lá em tal lugar. Quem vai estar lá? O fulano, Ciclano, Bertano. É mesmo? Vai estar lá o fulano? Então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos pagar que nós vamos lá, porque nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Eu não sou nada contra, eu gosto de ir a esses lugares também. Mas você já entendeu que de repente Deus está querendo que o preço que você pague é você entrar no seu quarto, se ajoelhar e falar com Ele. A hora que você levantar, que você abrir a porta, a boa notícia vai chegar. Quando você ajoelhar no seu quarto, que você orar, que você pagar o preço de oração ali, quando você levantar, a notícia de valor vai chegar, que aquilo que você está precisando já aconteceu. Sabe qual é o problema? Nós estamos achando que Ele ainda vai fazer. Você viu o Jefferson falando aqui? Até parece que ele já sabia que eu ia pregar, né? Falei para você, né, Jefferson? Liguei para você, né? Irmão, já foi pago. A gente está choramingando, a gente está pedindo, a gente está batendo cabeça. Quanto que Ele fala para nós é só para nós nos apossarmos daquilo que Ele já deu. Declara. Pega seu filho e põe a mão na cabeça dele quando ele estiver doente lá e fala assim: em nome de Jesus, está curado. Pastor, eu vou fazer isso, não vou levar ele no médico? Não, você pode levar, pode ficar tranquilo. Mas faz a primeira declaração: você está curado. Aí quando você chegar lá no médico, o médico vai falar assim: ô mãe, você está mentindo para mim. Mas por quê? Meu filho estava com febre. Não, seu filho não tem nada. Posso ouvir um amém aí? É por fé, irmão, não é por vista. A Bíblia diz para nós: é por fé, não é por vista.
Nós temos decretado nesta igreja que a nossa boca, ela é um decreto. Ah lá, ó, já está andando com aqueles marginal lá, vai virar mais um bandidinho. Irmão, pode ficar tranquilo, você vai buscar seu fim na cadeia. É a sua palavra que está em jogo. Não, minha filha vai ser uma mulher de Deus, meu filho vai ser um homem de Deus. Nós precisamos decretar. Ah não, pastor, quando eles crescem e fazem o que eles querem. Não, enquanto eu for pai, enquanto ela for mãe, nós vamos declarar sobre os nossos filhos que há poder na nossa palavra. Enquanto vocês estiverem dentro desta igreja, enquanto eu for o pastor de vocês, eu vou declarar que na vida de vocês vai ter salvação, na vida dos filhos de vocês vai ter salvação, vai ter cura, vai ter libertação, em nome de Jesus. Porque a casa de vocês será lugar de salvação, será lugar de honra, será lugar de dupla unção, será lugar de dupla honra, em nome de Jesus. Há poder nas nossas palavras, há poder naquilo que falamos, naquilo que fazemos. Precisamos honrar a Deus no nosso corpo. Irmãos, não é só de palavras que o homem vive, mas é de atitudes. Ontem ali na frente o Tiago fez um exemplo com os jovens. Ele pegou um papel higiênico, e eu tenho certeza, conhecendo o Tiago, que ele não limpou o nariz com papel, mas ele falou para os meninos que tinha limpado o nariz com papel. Só que dentro do papel, ele colocou R$20. E aí ele catou esse papel e falou para os jovens assim: eu tenho esse papel aqui, mas já está usado. E jogou ele no chão. E aí ele começou a falar sobre valor. Ele nem sabia que eu ia pregar hoje, depois que eu fui falar para ele. Ele falou assim: sabe, às vezes a gente não quer tirar as coisas ruins que estão por cima para ver o que tem bom embaixo. E no que ele falou eu já captei. Eu falei: rapaz, tem alguma coisa naquele papel ali. Aí eu fiquei olhando aquele papel, falei: rapaz. Aí ele falou assim: será que no meio desse papel eu não tenho um açaí? A hora que ele falou assim, né, eu falei: rapaz, eu vou. Aí eu fiquei olhando para os jovens, eu falei: será que alguém vai, não vai, vai, não vai? Quando eu pensei em ir, a filha dele levantou, foi lá e pegou assim, só com a pontinha do dedo assim. Aí ela pegou, colocou assim, deu uma olhada e falou assim: pai, você, né? Aí o Tiago olhou para ela e falou assim: não sei. Aí ela pegou o papel e abriu. Quando ela abriu, tinha R$20 dentro. Sabe o que ele ensinou para a filha dele ali? Que a sua atitude pode levar você a receber o melhor de Deus. E o seu nojinho, o seu medo de colocar a mão naquilo que Deus falou para você, porque tem promessa, irmão. Ele estava falando sobre promessa. Como que eu ia pensar que ele tinha sujado aquele papel? É só eu prestar atenção no que Deus está falando. E aquele pai, você acha que ele ia colocar alguma coisa para alguém não colocar a mão ali? Ele não ia, nem que fosse para dar exemplo. Naquele momento a filha vai lá e abre. Quando ela abre tem vintão. Ela falou assim: pai, eu posso ficar para mim? A cara dela foi o máximo. Por quê? Ela entendeu que quando ela tem a atitude, Deus entrega o melhor para os seus filhos. Você precisa entender isso, meu irmão. Você precisa entender que às vezes o que falta para você é só um passo. E o que você está fazendo? Cara de paisagem. Irmão, atitude. Entenda. Deus quer que você entenda que você tem muito valor. Bata no seu peito e fala assim: eu tenho valor. Não, fala de verdade, é para você mesmo. Fala assim: eu tenho valor. O Espírito Santo, fala: o Espírito Santo se move em mim. Olha para o teu irmão e fala: o Espírito Santo se move em você. Às vezes a gente não acredita, irmão. A gente não acredita que o Espírito Santo move. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo move só nos pastores. É não, irmão. Ele move no meio da igreja. Eu creio naquilo que eu estava orando, nas visões que eu tive lá. Eu vi Deus escrevendo assim, ó, favorável. Aí eu comecei a segurar ali, que eu falava assim: ah, Deus, e se eu falar? Aí eu falei assim: Deus, como profeta, eu falei que eu não vou segurar mais nada. E eu não vou segurar. E eu vi a mão de Deus escrevendo assim, ó, favorável. E não era assim igual eu escrevo, porque eu escrevo em letra de forma, garranchado, mas é de forma. E era assim, ó, sabe, escrito, como é que fala? Hã? Não entendi. Cursiva, sabe? Eu fiquei assim: cara, que lindo.
Sabe, a hora que eu estava com o olho fechado, eu vi como se fosse uma mulher chorando e sangrando, e de repente o sangue cessou. Cara, vocês não têm ideia desse culto para mim que está sendo, porque eu tive 2 experiências aqui, 3 que foi sensacional. Eu não sei para você como está sendo, mas para mim está sendo, como diz a Karina, uou. Sabe, por quê? Porque eu desejei isso, eu queria estar aqui hoje, eu queria pregar essa palavra. Eu falei assim, Deus, eles precisam sair de lá sabendo que eles têm um valor tão grande, que era que as pessoas olharem e falaram para eles assim: você não é ninguém, você não vai ser nada, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai falar para a pessoa assim: opa, eu sou filho de Deus, eu fui chamado, eu fui escolhido, eu fui remido, eu sou raça eleita, eu sou geração santa, eu sou um povo adquirido por Jesus. Sabe, irmãos, o meu avô um dia sentado na mesa falou, sabe o que? Quem não conhece aqui, tem um bairro chamado Santa Luzia, era o pior bairro dessa cidade. E o meu avô falou assim, ó, vai ser mais um ladrãozinho do Santa Luzia, não vai ser ninguém. E sabe, irmãos, passados-se quase 20 anos, eu estava sentado numa mesa com ele do outro lado, e ele falou em lágrimas: um dia eu disse que você não seria ninguém, mas hoje eu estou vendo que você se tornou um grande homem de Deus. Então, como profeta nessa noite, se alguém disse que o seu casamento ia ser destruído igual foi do seu pai e da sua mãe, eu quebro essa palavra agora. Se alguém disse que você seria um bandido, que você seria um perturbado, que você seria um ladrão, que você seria um ridículo, que você seria um louco, um perturbado, eu repreendo essa palavra na sua vida hoje, em nome de Jesus. Os teus filhos não terão problema de retardamento, os seus filhos não terão problema de cabeça, não terão problema de loucura, não terão problemas físicos, não terão problemas financeiros, não terão problemas com jogos, não terão problemas com prostituição, em nome de Jesus. Eu repreendo essa palavra sobre a sua vida e sobre a sua família hoje, em nome de Jesus, porque aquele que pagou um alto preço disse para mim e para você: vocês têm valor, vocês têm valor. Diga, eu tenho valor. Não, diga bem forte, eu tenho valor. Eu tenho valor. Eu tenho valor. Eu tenho valor. Irmão, quando alguém chegar, meninas, quando alguém chegar a falar para você que você é uma cachorra, você olha para ele e fala assim, ó, não vem não, camarada, porque eu sou vaso escolhido de Deus, eu sou uma menina de Jesus. Quando alguém chegar e falar para você, jovem, você não está querendo nada porque você é algum bichinha, até que você olha e fala assim, não, a mulher que Deus tem para mim, ela tem muitos valores que talvez você não tenha. Eu lembro de uma experiência que eu ouvi uma vez. Uma moça estava fazendo faculdade, e aí falaram para ela assim: lá, crentinha, ela é BV, ela é virginha. E ela ficou quieta. Chegou um dia, a sala estava lotada. Aí pegaram o microfone e falaram para ela: ô virginha. Ela falou: posso falar? Pode. Ela pegou o microfone, olhou para cada uma das meninas e falou assim: sabe, se eu quisesse ser igual a vocês, eu saio com o primeiro cara que está ali na esquina, mas vocês nunca mais serão igual a mim. Eu já olhava e falava assim, irmãos, foi a melhor resposta que aquela moça podia dar. Sabe por quê? Porque aquelas que estavam xingando ela, que estavam tirando sarro nela, já haviam perdido o seu valor. Mas ela entendeu o preço que foi pago por ela na cruz e disse: eu vou me entregar para aquele a quem Deus tem para mim. E sabe o que eu aprendo com isso, meus irmãos? Que muitas vezes nós estamos dando resposta para as pessoas que nós não deveríamos, que as nossas atitudes, que o nosso corpo deveria responder para as pessoas. Responde, meu amado, responde para as pessoas com amor. Porque eu não creio que essa menina, quando ela deu essa resposta, foi uma pancada. Eu vejo que ela respondeu com amor, mas quem recebeu como uma pancada. E eu tenho certeza que nunca mais vão brincar com ela. Seja a resposta na sua família. Quando alguém estiver falando de valores com você, encoste perto e mostre para elas os seus valores. Valores que você recebeu dentro da palavra. Valores que você recebeu através da oração, através dos seus ensinamentos na sala das crianças, através do ensinamento na sua escola bíblica, através dos ensinamentos que Deus te ensinou. E hoje o Senhor te chama
e diz para você: filho, você para mim tem um valor imensurável. Você para mim tem um valor incalculável. Se move em você. Aleluia, Pai. Deus, eu estendo as minhas mãos agora. E eu declaro, Senhor Deus, sobre esta igreja, que não vale nenhum encantamento contra ela, Pai. Como pastor desta igreja, Pai, eu levanto esse cajado, Senhor Deus, e declaro que sobre as ovelhas desse pastoreio não vale encantamento. Deus, aqueles que estiveram aqui nesta noite, eles possam entender que não há preço, Senhor Deus, que não há preço, Senhor Deus, que o diabo não pagaria para tirá-los daqui de dentro, para tirá-los da presença. O diabo faria qualquer coisa e pagaria qualquer preço para tirá-los da presença. Mas ele sabe que o maior preço foi pago, então ele tenta nos desvalorizar. Mas nesta noite eu declaro no reino do Espírito, que cada um que passou por aquela porta e entrou aqui hoje, aprendeu que eles têm muito, 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 muito valor. E que a partir de hoje, quando alguém tentar diminuí-los, eles vão dizer: eu fui comprado pelo sangue precioso de Jesus. Decretado está, e assim será, em nome de Jesus. Levante as suas mãos para o alto. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do Filho Jesus e que o envolver do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Agora abra os seus braços o mais que você puder e diga assim: Espírito Santo, hoje eu sei que o preço pago por mim foi alto. Então hoje eu me entrego totalmente a Ti, porque hoje eu declaro o meu valor, em nome de Jesus. Agora dá um abraço bem forte no Espírito Santo e saia daqui pronto para frutificar, em nome de Jesus. Uma semana cheia de valor para você, em nome de Jesus. Vá em paz, que Deus te abençoe.